Abra sua Bíblia comigo em Atos. Eu queria agradecer por você estar aqui nessa manhã. Obrigado por você ter vindo. Bênção de Deus. Alguns atravessaram a cidade para chegar aqui. Outros vieram com crianças e bebezinhos. Linda essa igreja aqui que nós temos de surdos. Parabéns por vocês estarem aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu me emociono quando vejo vocês adorando. Vocês viram como está crescendo, querido? Que bênção. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 a 20. Deus falou muito comigo nesse texto. Muito. Que eu nem acho que eu vou conseguir pregar tudo. Devia ter dividido em duas partes, mas eu não quero. Eu quero entregar tudo que Deus falou comigo hoje. Amém, querido? Porque é que nem maná. Maná você tem que comer no dia. Se você comer semana que vem, já vai estar estragado, né? Então vamos comer hoje. Mas eu vou tentar ser breve, mas Deus falou muito. Levante bem alto sua Bíblia e diga assim: essa é minha Bíblia! Essa é minha Bíblia! Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Aleluia. Quero falar hoje sobre quando as coisas mudam rapidamente. Quando as situações mudam rapidamente. Você já passou por um momento da sua vida que tudo mudou muito rápido? Que as coisas foram muito rápidas? Vamos lá. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo chamavam ele Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Note isso, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos orar? Feche seus olhos. Busque a presença do Senhor comigo. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, os nossos dízimos, os nossos louvores, mas agora nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Precisamos ouvir sua voz, precisamos ser alimentados pela tua palavra, para suportar, Senhor, os dias, as dificuldades que enfrentamos. Cada um que está aqui nesse templo hoje, cada irmão e cada irmã, seja tocado
pela tua voz, eu me escondo atrás da tua cruz, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. É a primeira viagem de Paulo, e ele sai de Antioquia e vai passando em algumas cidades da Grécia até ele chegar em Listra. E é interessante que quando ele chega em Listra, ele vê uma pessoa, e isso é um tema para uma outra pregação, porque Deus falou muito comigo, como eu disse. Ele olha para uma pessoa aleijada e percebe que aquela pessoa estava cheia de fé para ser curada. Eu fiquei pensando nisso, não é o tema de hoje. O que é estar cheio de fé para ser curado? O que é estar? Quero que você olhe para mim hoje e me veja cheio de fé para ser curado. E Paulo, percebendo que aquele homem estava pronto para receber essa cura, ele profetiza a cura, declara a cura, determina a cura, e ele se levanta, ele é curado, e toda aquela cidade entra numa grande alegria, uma grande festa, e eles começam a achar que Paulo é Hermes, porque Hermes é o deus grego da fala, é ele que mandava os recados de Zeus, e Barnabé, para não falar muito, seria Zeus, e eles começam então a querer fazer uma cerimônia. Se você já viu isso em filmes, eles trazem aquelas carroças cheias de flores, bois para sacrificar, e ali eles vão fazer uma grande festa em nome deles. E Paulo, quando vê tudo aquilo, Paulo quando percebe tudo aquilo, ele para tudo isso e ele começa a dizer: não, eu sou apenas um homem, eu vim falar das boas novas do Evangelho, e aquilo parece que vai tomando uma proporção gigante. As pessoas não querem ouvi-lo, não querem aceitar o que ele está dizendo. Diz a Bíblia, Lucas fala que ele tem dificuldade para fazer aquelas pessoas pararem com aquela cerimônia, para terminar aquilo. Mas ele havia saído de Icônio, e lá ele tinha passado por uma grande conspiração. E aqueles homens vieram até Listra e chegaram lá. E tudo aquilo que Paulo estava conseguindo, tudo aquilo que Paulo estava evangelizando e ensinando e mostrando para aquelas pessoas, aqueles homens mudaram o coração daquela cidade. E é interessante porque Lucas vem contando desse alvoroço, vem contando desse desejo da cidade adorá-lo, vem contando do milagre, e de repente, se você percebeu na sua Bíblia, ele põe um ponto e fala: e Paulo foi apedrejado. Não, você não entendeu. E Paulo foi apedrejado. E aquilo saltou no meu coração, veio na minha mente: mas como assim? Está tudo acontecendo, está todo mundo vendo os milagres, e de repente Paulo foi apedrejado. E o que o Espírito Santo fala no meu coração é que às vezes na nossa vida nós passamos por situações assim, onde as coisas mudam rapidamente, onde você está vivendo um momento onde as pessoas estão olhando para você, reconhecendo o seu talento, percebendo o que você pode fazer, vendo as mãos de Deus sobre a sua vida, vendo os milagres que você faz, ou as bênçãos que você tem para dizer, as oportunidades que você consegue exercer no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, mas de repente algumas pessoas vêm e começam a falar de você, algumas pessoas vêm e começam a falar mal de você, e muda o coração daquelas pessoas. Eu não sei, mas eu vivo ouvindo histórias assim. Gente que estava dentro de casa, sua família era uma família abençoada, estava parecendo que estava tudo bem, mas de repente houve uma traição. Gente que estava no seu trabalho, parecia que tudo estava indo muito bem, parecia que ia só progredir, que o seu trabalho só ia prosperar, e de repente surge uma demissão. E a vida muda repentinamente. Mas eu queria que você notasse uma coisa antes de eu começar a pregar. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e essa é a primeira. E na primeira viagem missionária, Deus permite que ele seja apedrejado. E eu fiquei pensando: Deus, meu Senhor, não podia ter esperado a segunda ou a terceira? Quem sabe ele ficasse mais fortinho? Quem sabe ele fosse aprender um pouco mais? Ou pudesse evitar? Mas há uma coisa que Deus me falou nesse texto, que eu quero dizer para você, preste atenção, que eu quero falar com você agora. Meu querido irmão, você precisa saber e estar pronto, porque na vida, se você quiser fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e quiser ser aquilo que Deus quer que você seja, vai levar pedradas. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Meu irmão, você precisa entender, e eu acho que é isso que Deus queria que Paulo entendesse na primeira viagem. Na primeira viagem,
Você conhece um pouco da história bíblica. Paulo vai voltar agora pelo caminho que veio, ou seja, ele está encerrando a primeira viagem, voltando pelo caminho que veio. Deus está na última cidade que ele está visitando, ensinando para ele: Paulo, foi bom, foi muito bom, você teve muito sucesso, muitas pessoas se converteram, mas se prepare, porque não é sempre assim. Há pessoas que vão tentar se levantar contra você, há pessoas que vão tentar ir contra a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus continua operando na tua vida. Eu conheço muita gente que está passando por apedrejamentos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Tentou fazer o bem, tentou ajudar o máximo que podia, tentou ser a pessoa mais legal que podia. Mesmo assim, a sua melhor amiga criticou você e falou mal de você. Tentou ajudar, tentou socorrer, tentou ser o melhor profissional. Mesmo assim, você descobre uma conspiração lá no seu trabalho que te manda embora. Por que essas coisas acontecem? Por que essas coisas vêm na nossa vida? Sabe, eu não sei quanto a você, se você já passou por isso, mas eu já passei por muitas sessões de apedrejamento na minha vida. Alguém aqui que já passou? Muitas sessões de apedrejamento. Amigos íntimos, por exemplo, que quando você compartilha uma coisa com ele, eles viram aquilo como uma pedra sobre você. Já passou por isso? Pessoas que você achava que estavam do seu lado não estão. Já passou por isso? Mas deixa eu ministrar algo na tua vida. Se prepare, isso vai acontecer. E vai acontecer muitas vezes na sua vida. Mas o que me impacta nesse texto é o último versículo. Diz assim: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse, diga comigo, pensando que estivesse. Você precisa imaginar isso que está acontecendo. Irmão, primeiro você precisa entender que apedrejamento não é queimada, não é jogo de queimada da escola. Pegava a bolinha de borracha, atacava, já doía, não doía? Quem jogou queimada aqui? Uma bolada de queimada não doía? Estava uma marca na perna. Apedrejamento, eles pegavam pedras pontiagudas, pedras pesadas, pedras grandes, pedras que pudessem ferir, que pudessem entrar. E aquilo era arremessado como uma bala. Pedras para atacar a cabeça, pedras para atingir o crânio, para rachar o crânio. A Bíblia está dizendo que Paulo sofre um apedrejamento desse nível. As pessoas jogam tantas pedras nele, e você precisa entender isso, que a morte por apedrejamento não é uma morte rápida. Não é uma morte que a pessoa toma uma pedradinha e já morre. Muitas vezes aquilo precisa levar tempo. É pedra sobre pedra, pedra sobre pedra sendo atacada. É uma pedra no rosto, uma pedra na perna, uma pedra na barriga, uma pedra no pé, uma que pega a orelha, uma que pega a cabeça, uma que pega os olhos. E eles atacaram tantas pedras, como às vezes a vida nos ataca tantas pedras, que Paulo ficou como morto. Perceba que Lucas era médico, ele deixa bem claro que Paulo não morreu. Ele está dizendo que Paulo parecia estar morto. E levaram ele para fora. E aí entra a parte que eu quero dizer para você. Os discípulos foram até Paulo. E eu fico imaginando, pensa aqui, eu não vou falar de mim porque eu estou fora. Mas o antes recebeu um monte de pedrada e tal, foi jogado fora. O apedrejamento é para você. Foi jogado fora da cidade, e aí veio o Celso, veio o pastor Daniel, a gente se une lá, Eliabe, e nós vamos andando assim, e todo mundo pensando, e agora? Paulo morreu, quem vai fazer o culto fúnebre? Pego eu, prego você, não é? E de repente, quando eles chegam perto do apóstolo Paulo, ele se levanta. Eu imagino ele se levantando, limpando a poeira, assim: ei, hoje não é dia do meu funeral, hoje não é o dia que vocês vão celebrar o meu velório. Deus tem uma história na minha vida, Deus tem um propósito na minha vida. As pessoas que te atacaram pedra poderiam pensar que era o dia do teu funeral, mas se levante, porque hoje não é o dia do seu funeral. Você está olhando as pedras que atacaram em mim, você está olhando as pedradas que eu tomei, os meus hematomos, está achando que vai celebrar o meu funeral, mas eu tenho uma coisa para dizer para você: Deus ainda tem um novo capítulo na minha vida. Eu estou ainda no 14
Quem tem uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia de papel? Papel. Abre no capítulo 14. Estou começando a pregar. Eu acordo essa hora, você sabe, né? Capítulo 14. As pessoas vêm celebrar o seu funeral, mas você está dizendo para si: ei, não é esse meu dia do meu enterro. Eu tomei todas essas pedradas, fui traído, fui machucado, fui abandonado, fui enganado, mas não é hoje o meu culto fúnebre. E aí você pega assim, ó. Pega sua Bíblia. Tem Bíblia de papel? Tem Bíblia de papel? Capítulo 14 de Atos. Amém? Faz barulho assim, ó. Vai vindo, uma de cada vez. Devagar. Faz barulho. Quantos conseguem entender isso que eu estou dizendo? Quantos conseguem ouvir esse barulho? Sabe o que esse barulho representa? Que Deus tem um novo capítulo na tua vida, meu irmão. Essa pedrada não é o teu fim. Deus tem um novo capítulo na tua vida. E se você crer, fica de pé hoje e começa a declarar: hoje não é dia do meu funeral. 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 Eu quero ver essa igreja levantar sua mão assim: Deus tem um novo capítulo para mim. Aleluia! Eu estou no capítulo 14 ainda, e você está achando que é o fim. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Você ainda tem muita coisa para fazer. Diga aí: eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Essas pedras, pode sentar. Essas pedras, querido, não são o seu fim. Paulo se levantou e você vai se levantar também. Eu sei de muita gente aí que está machucada. Eu sei de muita gente que está numa fase na sua vida que não consegue ver a mão de Deus. Eu preguei semana passada sobre isso. Não consegue reconhecer a mão de Deus. Mas você vai se levantar. Você vai se levantar. Eu fico imaginando você, querido, aí caído como Paulo, que tomou uma pedrada na tua vida, e foi às vezes uma traição, foi às vezes um abandono, foi uma calúnia, foi uma mentira, e você está machucado, mas eu vejo o poder de Deus entrando sobre você, como entrou com Ezequiel, e te pondo de pé, te levantando. Você vai se levantar. Você precisa dizer isso: eu vou me levantar. Que cena sobrenatural! Que cena sobrenatural! Eu imagino Paulo ensanguentado, feridas, mas eles pensaram que ele tinha morrido, é porque foi forte, né? Ou não? Provavelmente ele tinha desmaiado profundamente, não é isso? Mas eu vou dizer uma coisa: eu fico imaginando o poder de Deus entrando sobre a vida dele, querido, e pondo ele de pé. Assim como eu sei que nessa manhã você veio aqui hoje, porque o poder de Deus vai entrar na tua vida e vai te pôr de pé, vai te levantar, querido, vai te levantar das traições, vai te levantar das decepções do ministério, coisas que você não entendeu que aconteceu na igreja, problemas que você passou na igreja. Deus vai levantar, porque Deus tem uma obra na tua vida e Ele tem um capítulo novo para fazer na tua vida. Quantos estão prontos? Eu estou vendo aqui gente. Agora entendo que Paulo olhou e viu o homem pronto para ficar de pé. Deus é tremendo. Ele viu o poder de Deus e a fé para fazer o aleijado ficar de pé. Hoje eu estou vendo gente aqui, querido, que estava machucado e tem fé dentro dele para se pôr de pé e continuar caminhando. Diga comigo: não é o meu funeral, não é o meu fim. Não é tempo de chorar meu fim, é tempo de chorar no fim. Há uma coisa interessante que eu sempre vejo aqui na igreja: é gente que pensa que a vida acabou. Uma vez eu conhecendo um jovem, adolescente, me marcou um horário e tal, ele não era daqui da igreja, ele estava falando urgente, e era muito importante, e ele veio: pastor, minha vida acabou. Eu falei: meu rapaz, quantos anos você tem? 15. Já acabou? É, acabou. E eu posso saber por que tua vida acabou? Porque ela me deixou. A mulher da minha vida me deixou.
Ah, vocês estão rindo, né? Vai ter muita gente que pensa que a vida acabou. Quando toma uma pedrada, pensa que a vida acabou. Eu já vi pessoas chegarem para mim com 25, porque perderam o emprego, e falam que a vida acabou. Com 30, porque alguém partiu da sua vida, e falar que a vida acabou. Com 50, porque descobriu uma enfermidade, e falar que a vida acabou. Com 60, 65, agora com esse novo plano de aposentadoria, talvez 80, porque se aposenta e falar que a vida acabou. É muito triste quando a gente pensa nisso, mas eu amo a história de superações. Eu conheço gente aqui que morou na rua e Deus tirou da rua porque a vida não acabou. Eu conheço gente que tomou todo tipo de pedrada, de traição. Quando a pessoa abandonou, saiu de casa, repudiou, foi culpado, foi xingado, foi dito que a culpa era dele. Mas a vida não acabou, porque a vida só termina quando Deus diz que termina. A vida só termina quando Deus fala que termina. Mas há muita gente que olha para nós e fala assim: olha, eu não sei se eu tenho mais futuro, eu não sei se eu tenho condições, eu acho que o que eu passei agora nunca mais eu vou sair dessa. Posso dizer uma coisa para você? Nessa manhã, deixa o poder de Deus entrar na tua vida para te pôr de pé. Deixa Ele escrever um novo capítulo na tua vida. Eu quero te dar 5 dicas sobre isso. Posso? Rapidamente, se você quiser se levantar. Primeiro, as pedradas doem, mas não determinam o fim da caminhada. Aprenda uma coisa na tua vida, querido. Na tua vida você vai ter muita pedrada. Se você quiser, a gente fica aqui contando história triste um pro outro. Essa semana veio um jovem amigo meu, muito querido, muito conhecido, famoso, não é daqui, veio me procurar para pedir um conselho. E ele estava sofrendo calúnias, e aquilo estava destruindo ele. E ele falou: pastor, é um absurdo, eu fiz tudo o que eu podia e a pessoa continuou me caluniando. E eu disse uma frase para ele que ele ficou bem chocado. Eu falei: querido, aprenda uma lição. A calúnia vai ser inevitável. Quanto mais sucesso, fama você tiver, mais você vai ser caluniado. Mas isso não determina o teu fim, porque quem justifica você é Deus. Meu amigo, você precisa entender isso, que há muita coisa ainda para vir. Isso que você passou, Deus tem na sua palavra a glória da segunda casa. Deus tem na sua palavra milagres para fazer, restituições, renovo, processos. Você não pode desistir. Segunda lição: toda vez que a gente está no meio das pedradas, a gente acha que aquilo que Deus queria escrever na nossa história acabou. Não acabou. Deus sempre tem um capítulo novo para escrever para nós. Deus tem sempre uma caminhada nova. Eu me lembro que meus pais se separaram, minha mãe tinha 33 anos, e nós éramos bem pequenos, e eu me lembro de algumas pessoas dizendo: nossa, essa família acabou. O que vai ser essa família agora? Mas essas histórias que a gente vive na nossa vida são os que nos fazem fortalecidos. Eu vou lembrar de um filme aqui que só quem tem mais de 40 vai lembrar. Então, se você não lembrou, o tio vai contar para você. Tinha um filme que eu achava engraçado na nossa juventude, quem tem 40 vai lembrar, chamava Máquina Mortífera. Lembra desse filme? Agora saiu um remake dele muito ruim, mas na nossa época era melhor, era legal. E tinha uma cena que eu nunca mais esqueci. Olha, eu vi esse filme há muitos anos, que o policial lá, maluco lá, o mais agitado, esqueci o nome dele, Riggs, né? Ele senta do lado de uma moça que ele está paquerando,
e eles começam a falar sobre as cicatrizes. Não sei se você lembra dessa cena. E ele fala assim: ah, essa aqui foi um tiro de bala. Aí ela fala: essa aqui foi uma facada. Lembra dessa cena? Aí ele fala: essa aqui foi não sei o que, não sei o que lá. Eles vão aumentando. Aí ele tira assim a camisa e mostra lá um corte daqui aqui. Ah, isso aqui me rasgaram no meio. Eles vão brigando. E às vezes, querido, a gente não entende que são as nossas cicatrizes que fizeram sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Você vai ser um pastor incrível se você conseguir superar suas cicatrizes. Você vai ser um pai incrível se você entender que essas cicatrizes que ficaram não vão determinar quem você quer ser, ou quem você pode ser. As cicatrizes são as nossas histórias. Paulo fala isso, fala assim: olha, eu tenho as marcas de Cristo, eu tenho as cicatrizes para contar a história para você, que eu não me envergonho do Evangelho. Então, meu irmão, há uma palavra de Deus para você nessa manhã. Sabe, tudo isso que você sofreu e todas as marcas que você sofreu, Deus está ensinando algo para você, está fortalecendo a tua vida, porque Ele tem o melhor dele ainda para fazer na tua vida. Ah, eu olho as minhas cicatrizes hoje, doeram muito. Eu tenho uma aqui que eu quase perdi um pedaço do meu pé. Eu já era pequenininha assim, ó, desse tamanho, mas ela era desse tamanho. Desse tamanho. E se batesse água, doía. E se tomasse banho, caísse água em cima, eu gritava. Hoje eu não lembro mais dela. Ela é pequenininha. Ela foi se fechando. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se derramou, meu irmão. Quantos podem dizer amém por isso? Terceiro, não permita que suas emoções impeçam você de continuar. Não, você precisa entender o que eu estou dizendo, que essa é isso. Às vezes nós interpretamos as coisas de uma forma tão terrível, tão terrível. As nossas emoções vão dizer se ao fim ou não. É a forma como você interpretar. Muita gente aqui vai desistir quando toma as suas primeiras pedradas, porque não consegue controlar suas emoções. Está doendo. É difícil. Não foi fácil. Eu tenho vergonha. Tudo bem, eu entendo você. Mas se levanta. Não deixe as suas emoções te jogar para baixo. Eu vi uma história essa semana muito interessante de um jovem que foi tomado da sua casa porque seus pais eram alcoólatras e foi levado para casas de abrigos e passou por 3 casas de abrigos. E depois, quando ele chegou na juventude, as casas eram terríveis, ele só sofreu nas casas, ele não tinha o que fazer, começou a usar drogas, se envolveu com tráfico, foi parar na cadeia. E você olha para a vida desse homem e você fala assim: ah, esse rapaz aí não tem mais jeito. Não é assim? Mas ele estava lá na cadeia e quando ele saiu, uma pessoa não teve tratamento psicológico, não teve ajuda psiquiátrica, não teve nada. Quando ele saiu da cadeia, arrumaram uma oportunidade de trabalhar numa empresa estatal. Ele foi trabalhar lá para ser carimbador. E ele começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E uma dessas aventuras do passado trouxe uma cicatriz para ele, que foi que ele ficou coxo. Mesmo assim, ele não desistiu. Conheceu uma moça, casou lá no trabalho, eles abriram uma empresa, se tornou rico, foi um bom pai, cuidou dos filhos, e agora ele está conversando com o psiquiatra, porque o psiquiatra quer descobrir o que fez esse homem mudar, o que fez sem ajuda nenhuma ele sair. Sabe o que é? É acreditar que você pode levantar. Você precisa acreditar que você pode se levantar, querido. Quarto, cuidado com as decisões definitivas sobre problemas temporários. Muita gente já tomou decisão definitiva por uma coisa que vai passar. Eu já fiz isso. Foi assim. Era uma coisa que depois de 3 meses não lembrava mais. Você imagina, por exemplo, Paulo, ele
passando por um apedrejamento. Eu sei que eu vou minimizar um pouco, mas você precisa entender: o apedrejamento é uma coisa que acontece, mas acaba. Ninguém vai ficar a vida inteira sendo apedrejado, mas ser um apóstolo é um chamado para a vida inteira. Conheço gente que vai abandonar o ministério, vai abandonar o chamado de Deus por causa de uma pedrada. Pedradas são temporárias. Chamado é aquilo que Deus tem para você para o resto da sua vida. Conheço gente que quer abandonar a família porque está desempregado. Desemprego é temporário, família é aquilo que Deus te deu como herança do Senhor para você. Todos podem dizer amém? Conheço gente que quer abandonar a vida porque apareceu uma enfermidade. Enfermidade, meu irmão, sim, pode levar à morte, não vou minimizar não, mas eu quero dizer uma coisa para você: muitas enfermidades que você já enfrentou, acidentes, lutas. Eu conheço gente que não sei como explicar isso para você, mas o carro ficou no formato do corpo dele para que ele não fosse amassado. Quem consegue entender isso? E eu não posso entender que foi uma lata que pensou em fazer um casulo. Eu posso entender que Deus continua sustentando a vida dele, e naquela hora pegou aquela lata que era o carro e fez um casulo. Conheço gente que tomou tiro e está vivo. Por quê? Mas aí você tem que entender o que eu falei, as suas emoções. Porque eu posso tomar um tiro e dizer: Deus me abandonou. Ou eu posso tomar um tiro e dizer: o Senhor me livrou. Quantos conseguem entender? Eu posso muitas vezes passar por um desemprego, como já passei, e entender que Deus me tirou de lá porque era o melhor que Ele tinha para mim. Ou eu posso passar por um desemprego e dizer: o que me adiantou ajudar e servir a obra de Deus? Já ouviu isso? Vai, fala a verdade. Quem aqui nunca ouviu isso? Quem aqui nunca disse isso? Mas eu vou dizer uma coisa para você: não tome decisões definitivas sobre problemas, situações temporárias. Você pode dizer amém por isso? Por último, a condição que você está não supera a sua posição. Não, você precisa entender. A condição não supera a sua posição. Por quê? Qual é a condição física de Paulo? Quebrado, moído, espancado, sangrando, provavelmente muito sujo, empoeirado. Essa é a condição que ele está. Mas qual é a posição de Paulo? Apóstolo para os gentios. Você não entendeu? Às vezes nós olhamos a nossa condição e esquecemos a nossa posição no reino de Deus e no mundo espiritual. Então eu vou conseguir. Às vezes nós estamos olhando as marcas, as dores, o sangramento, as fraquezas, os aparentes fracassos, e estamos esquecendo a nossa posição de filho, de herdeiro, de escolhido, de comprado pelo sangue de Jesus, de noiva. A sua condição hoje não exclui, não elimina a sua posição. Vou pregar para você, preste atenção. A Bíblia diz que havia um pai, Jesus contou essa parábola, que tinha 2 filhos, e um dos filhos pediu toda a sua herança. Qual é a condição desse filho? Qual é a condição? Comendo comida de porcos. Você precisa entender isso. Os porcos eram animais abomináveis aos judeus, e a pior coisa que poderia acontecer para um judeu era comer comida de porco. Era preferível morrer. Mas a condição daquele jovem era de comer comidas de porcos, porque ele não tinha nenhuma outra condição financeira, moral, e nenhuma condição de sair daquele lugar. Mas a posição dele era a posição de filho. E quando o pai olhou pela janela, aquele filho desfigurado, sujo, maltrapilho, numa condição deplorável, ele não olhou a condição, ele olhou a autoridade, ele olhou o chamado, ele olhou o sangue dele derramado. Assim Deus olha para você hoje, meu irmão, não a sua condição, mas a sua posição de filho. Se você é filho, dê glória a Deus na condição que você está hoje. Você está olhando para a minha
condição, mas não enxerga a minha posição. Você está olhando para a minha condição, mas não enxerga que meu pai não olha a minha condição, me olha a minha posição e põe um anel no meu dedo, troca as minhas vestes, faz uma festa para mim. As pessoas podem te julgar pela sua condição, pelos seus fracassos, suas quedas, aquilo que você fez de errado, mas Deus está olhando pela sua posição no mundo espiritual, dizendo: é meu embaixador, é meu filho, nunca o abandonarei, nunca o deixarei. E esse pai, querido, quando olha pela janela e vê o filho chegando, ele vê a condição do filho, porque era nítida a condição, mas ele corre aos braços, porque é filho, e essa é a posição, essa é a autoridade. Sabe por que a gente às vezes quer desistir de tudo? Porque a gente confunde condição com o posicionamento espiritual que Deus nos deu. Eu não posso garantir para você que a minha condição vai ser sempre feliz, alegre, que eu vou estar sempre satisfeito com tudo. Não posso garantir isso para você, que nunca vou ter um momento de tristeza, uma condição de amargura. Mas eu posso garantir para você, querido, que ainda que você esteja sentindo tudo isso, a sua posição no mundo espiritual não mudou. Você é filho, herdeiro. Por um minuto pare de olhar para a sua condição e olhe para a sua posição. Revestidos de toda a armadura de Deus. Você está vestido de toda a armadura de Deus. Romanos 13, você tem uma armadura de luz na sua vida. Quando você enxerga essa condição e essa posição na sua vida, levante sua mão e diga assim: eu quero agora viver pela minha posição, não pela minha condição. Viver pela condição é você olhar para a tua vida e falar assim: eu não tenho dinheiro. Não, não é verdade, você está sem dinheiro. A condição é estar sem, mas o dinheiro vai chegar na sua vida. Eu sou um desempregado. Não, você não é desempregado, você está desempregado. Você dizer eu sou, quer dizer que essa é a sua posição. Sempre, para sempre será. Deu para entender ou não? Mas essa é a sua posição. Eu sou triste. Não, você está. Eu entendo. Há momentos que é muito difícil mesmo. Mas a sua posição é receber o fruto do Espírito, que é paz, paciência, alegria, bondade. É isso que Deus reservou para a tua vida. Você quer isso? Então me lembrei de um texto. Não vai dar. Me lembrei de um texto. Um texto de um menino que eu amo na Bíblia. Vou demorar uns 10 minutos ainda, mas eu já sei. Lembrei de um texto. Não, a culpa é minha. Eu tenho uma palavra que eu falo e ela sobe. Eu falei a palavra. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um texto de Davi. Davi, quando chega diante do rei Saul, ele vai lá e ele fala: vamos ler junto? Vamos ler, acho que a Bíblia vai falar mais. Vamos ler junto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 a 35. Mas vocês estão cansados? E quando a minha esposa sobe assim, é um toque que vocês estão cansados. Estão cansados? Vamos lá. 1 Samuel 17, 34 a 35. Eu não sei, esse texto eu já li tantas vezes, mas saltou os meus olhos. Davi, amém, irmãos? Prontos? Vamos ler juntos? 1 Samuel capítulo 17, 34 a 35. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Nossa, peraí. Ele não vai atrás com uma espingarda daquelas que a gente assiste no filme de atirador, assim, que tem aquela. Não, dentro de um carro blindado. Esse garoto vai atrás do leão e do urso com pedra, com um pedaço de pau. Ele não vai atrás do leão e do urso. Você pode imaginar isso? Olha ele falando para o rei. Não, você precisa entender. Imagina um garoto adolescente assim, não muito forte, ruivo, não muito alto, e ele falando para o rei: rei, é o seguinte, quando vem um leão, não sei se você já viu um leão de perto, você já viu?
Não assim aqueles que você vê no zoológico que está do outro lado do vale. Eu fui uma vez, não sei onde eu estava, não lembro agora, mas tinha um vidro e um leão. Ou seja, era o vidro e o leão. E eu estava ali, olhando para o leão. O bicho é musculoso, gente. O bicho é musculoso, é imponente. É um negócio assustador, assim. Ele para assim, ó, é bombado. Não sei se aquele leão era bombado, mas ele estava bombado. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei me lembrando dessa cena. E aí Davi fala assim para Saul: olha, quando vem um leão e pega uma ovelha e leva, eu saio correndo atrás dele. Eu falei: eu saio para o outro lado. Eu vou sair atrás do leão. Então olha o que esse menino está dizendo. E vou atrás dele, dou-lhe golpes. É o gatinho dele. É o gatinho. Ele vai dando golpe no leão. Não, tá bom. Essas coisas me impactam na palavra de Deus. E livro a ovelha da sua boca. Agora anote essa parte que eu quero que você entenda, porque vai haver uma explosão aqui hoje espiritual, amém? Preparado para isso? Quando se vira contra mim, o leão, tá? Ou o urso, mas vamos falar do leão. Ele vai falar do leão. Quando se vira contra mim, ele se vira e fala assim: oi, tudo bem? Obrigado por você ter vindo, né? Eu o pego pela juba. Ai, mano, tá na hora de você parar de chorar e pegar esse leão aí de problema pela juba. Tá na hora de você se levantar dessas pedradas e pegar esse leão pela juba. Aí ele diz aqui: eu pego pela juba. Eu quero dizer o que Deus falou no meu coração, posso? Meu querido irmão, pega esse problema pela juba, torce ele, joga no chão, se ponha de pé. Como que Davi pegava esse leão pela juba? Como é que ele fazia isso? Não era seu porte físico, porque a Bíblia diz que ele não era muito forte, muito alto. Não acho que era só habilidade, porque pegar um leão pela juba com habilidade, acho que nem se ele fizesse jiu-jitsu no fight ele pegava. A Bíblia descreve que esse adolescente, ela deixa claro, ele nunca ia ser páreo para um leão ou para uma máquina de guerra como Golias. Ela descreve que ele não teria condição de nem segurar a armadura de Saul e andar com ela, de tão pesado que ela era, quanto mais derrubar um gigante. Mas existe um poder derramado sobre as nossas vidas que chama graça. É a graça, querido, que faz Davi pegar leão e jogar no chão. É a mesma graça que está na tua vida, fazendo você pegar os seus problemas e virá-los no avesso. Não era um poder de regeneração. Paulo não era um mutante que se regenerava sozinho, mas era a graça regeneradora de Deus que estava na vida dele, o colocando de pé. O que faz algumas pessoas levantarem é quando elas se apoiam na graça de Deus para colocá-las de pé. Você precisa entender isso, querido. O que fez aquele jovem se levantar da prisão e se tornar um homem rico, um bom pai de família, ele vai dizer isso, foi a graça de Deus. O que fez o Nick, aquele que eu trouxe os vídeos, sem braços e sem pernas, se tornar um grande palestrante, pregador, evangelista, foi a graça de Deus. O que fez você não ser consumido, o que fez você não ser derrotado, o que fez você não sucumbir nas últimas calúnias, nas últimas traições, é a graça de Deus que te mantém de pé. Meu irmão, existe um poder de Deus sobre sua vida, esse poder se chama graça. O que faz com que aquele carro vire uma cápsula para que proteja aquela pessoa e ela não morra, é a graça de Deus que salvou. Eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por momentos da sua vida que deveriam ter morrido
envolvido em acidentes, em casos difíceis, eu não sei quantos já passaram. Levante sua mão. Quem tem certeza que ali foi um livramento, levante sua mão. Eu vou dizer para você, não foi sua habilidade de piloto, não foi a sua habilidade de cura, foi a graça de Deus que te sustenta. E meu irmão, o que vai levantar você desse pó, o que vai levantar você dessa pedrada, não é a tua força, não é a sua habilidade, não é como você é bonito, mas é porque Deus está revestindo você de graça e está te colocando de pé. Digo mais, você só não saiu da casa do Pai, você só não abandonou, não é porque você tem medo do inferno, não é porque você não tinha outra coisa para fazer, mas que foi a graça de Deus que grudou em você e te trouxe de volta para casa. Depois de tudo que você passou, você tinha todos os motivos para nem crer mais, mas você continua crendo porque a graça de Deus foi derramada sobre sua vida. A graça de Deus, querido, estava lá na minha casa quando minha mãe não podia cuidar de mim e ela cuidou. A graça de Deus cuidou. A graça de Deus estava na minha casa quando não havia o que comer e Deus nos deu a condição de viver. A graça de Deus estava na minha vida, meu irmão, quando meus pais se separaram e minha mãe foi internada no hospital psiquiátrico. A graça de Deus fez com que a gente não se perdesse. A graça de Deus está sobre você hoje, te levantando desse lugar. É a graça de Deus que pega Paulo apedrejado e põe ele de pé. Reconheça essa graça de Deus. Não, quero mais. O Espírito Santo quer mais de nós hoje. Eu sinto isso, meu irmão. Às vezes nós não percebemos isso. Eu fiquei lembrando do meu passado, fiquei lembrando dos chamados de Deus. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes eu vi o livramento de Deus. Quantas vezes essa igreja não tinha dinheiro para pagar a conta, mas a graça de Deus sustentou as nossas vidas. Alguém recebeu um milagre, uma bênção chegava, uma venda acontecia. Graça sobre graça, maravilhosa graça que nos põe de pé de todas as pedradas, de todas as avalanches que vem sobre a nossa vida. É a graça que te sustentou até hoje. É a graça que fez Paulo sair daquela poeira, sacudir a poeira, olhar de volta para a Listra e falar: eu vou entrar de novo nessa cidade, porque eu tenho a graça de Deus. Nós vamos entender isso. Às vezes nós conseguimos entender, porque uns vão e outros não. Graça. Porque as pessoas falam coisas iguais, um toca mais, outro não. Graça. A Bíblia diz lá em Êxodo: olha, eu vou colocar graças do povo a seu respeito. E as pessoas começam a abençoar o povo de Israel. Você tem algo na sua vida que é a graça, e é essa graça que faz você do meio do pó. É a graça que fez você, pensando em tirar sua vida, você não tirou sua vida, porque a graça de Deus disse: eu tenho um capítulo novo com você. Eu não sei porque as coisas acontecem rapidamente. Agora eu vou terminar. Eu não sei porque as coisas vão tão rápido e mudam às vezes. Eu sei que o texto diz que pessoas influenciaram. A Bíblia diz isso, que vieram homens de Ícone e Antioquia, que já tinham conspirado contra Paulo e mudaram o ânimo do povo. Você precisa entender o poder da influência. Nós minimizamos o poder da influência. Às vezes nós não percebemos como as más conversações corrompem os bons costumes, ou nós não percebemos como que não pode ser feliz aquele que anda na roda dos escarnecedores, porque a Bíblia diz: feliz é aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Às vezes nós chegamos num momento da nossa vida que todas essas pedradas que a gente leva vai trazer uma grande influência sobre nós, de desânimo, dificuldade, achando que Deus nos abandonou, pessoas dizendo para você que não adianta nada servir a Deus, pessoas dizendo para você que não adianta se adorar. Mas eu quero dizer para você uma palavra de ânimo na tua vida e quero te influenciar. É a graça que te pôs de pé, é a graça que te manteve vivo. Você tem mais milagres na sua vida do que problemas. Não, você não ouviu o que eu falei. Você tem mais milagres na sua vida do que você. Você tem mais livramentos do que acidentes. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando? Você pode contar centenas de livramentos, mas talvez possa contar um acidente na tua vida. Consegue entender o que eu estou dizendo?
Você tem mais amparo, socorro de Deus, porque a graça de Deus envolve você hoje. Pega você no meio dessa pedrada, te põe de pé e diz: ei, eu começo o capítulo 15 na tua vida. Você recebe essa palavra hoje? Quando eu fiquei pensando, por que alguns levantam e outros não? Graça. Porque alguns passam por coisas tão terríveis, abusos, violências, mas conseguem manter um sorriso nos olhos e dizer assim: ei, é graça. Eu estou tentando terminar. Eu não posso apagar as pedradas que você tomou, mas eu posso fazer delas marcas da sua superação. Se você olhar em mim, eu ainda tenho aquela cicatriz quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não consigo tirá-la. Ela diminui, ela não está lá, mas elas não importam mais. Algumas pessoas ficam pensando: eu queria voltar, eu queria voltar, eu queria voltar, eu queria ter impedido que isso acontecesse. Aconteceu. Se levanta, tira essa poeira, se sustenta na graça de Deus e declara um novo tempo na tua vida. Você recebe essa palavra na sua vida hoje? Se você está pronto, querido, para ser levantado pela graça, para deixar de lado todas essas circunstâncias que você passou, eu quero orar por você. Quero pedir que você fique de pé no teu lugar e testifique que você tem mais milagres na sua vida do que pedradas. Você consegue entender essa palavra hoje? Que te manteve de pé foi a graça. Eu me lembrei quando garoto, eu não sei se você crê nisso. Se você não crê, amém. Quando garoto eu era muito levado, eu gostava de andar de bicicleta. E um dia eu desci uma avenida enorme assim, e muito doido, resolvi entrar na contramão de uma rua. E quando eu entrei na contramão de uma rua, dei de frente com o carro. De frente. Eu tinha uma Caloi, daquelas Speed. A única coisa que deu tempo de eu fazer é pôr o pé no chão, virar a bicicleta e clamar. Eu vi o carro parando assim. E ele encostou na minha perna. Não encostou um dedo na minha perna. Minha perna tremia. Eu cheguei em casa e falei: mãe, eu sou um jet pilot, eu piloto muito bike, mano, eu tenho que ver meu filho. Não lembro se meu pai ou minha mãe, não lembro, mas lembro mais ou menos a frase: Deus te deu um livramento, porque Ele tem uma história na tua vida. Você acha que às vezes é um grande piloto, mas Deus aqui está te sustentando pela graça. E é a graça dele que vai te levantar do pó. É a graça dele que vai te levantar desse mal. O que fez Paulo levantar daquele apedrejamento? Graça de Deus. Paulo diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que ele está falando? A graça. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Que sustentava Paulo, poder em vaso de barro, graça de Deus.
Levante sua mão aí, querido, se você está investido por essa graça. E diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, a tua graça me sustenta, me levanta, me fortalece. Eu sou sustentado pela graça de Deus, amparado pela graça de Deus.